deixar para vocês esse vídeo. Isso. Colocando aqui. Beleza. É isso aí, pessoal. Primeiro, quero agradecer todo mundo que está aqui, agora realmente valendo. Foi muito bacana eu ter tanta aceitação assim, depois de um problema que a gente está passando, todo mundo, né? Eu acho que é um problema que não está sendo fácil para ninguém, mas a aula não é para falar sobre o problema, é para falar sobre soluções, para falar sobre coisas boas. Então a gente vai falar de muita coisa boa. No finalzinho, eu vou abrir para dúvidas. Durante o nosso bate-papo aqui, quem tiver alguma dúvida, escreve do lado, tá? Conforme possível, eu não enxergo muito bem, eu vou dar uma baixada aqui para tentar ver alguma coisa, mas está tudo ok ali, o pessoal colocando ok, tá bom? E também tem um íconezinho de levantar a mão. Se vocês clicarem na tela ou no computador fica mais fácil, vocês vão ver o íconezinho de levantar a mão. Aí fica mais fácil, se vocês querem falar alguma coisa, tá bom? E se alguém quiser falar alguma coisa e durante o processo eu não estiver vendo, começa a balançar a mão assim, fazer micagem, dançar, que aí eu acabo vendo. Alguém que está apontando aí, eu acabo vendo que alguém está querendo falar comigo, tá bom? Então hoje é uma aula introdutória, lembrando que essas aulas não substituem o curso, apesar de hoje eu explicar um pouquinho sobre o que é hipnose, eu explicar um pouquinho sobre alguns conceitos de hipnose, que no curso eu vou repetir isso, porque nem todo mundo vai poder assistir aqui, só que já é uma introdução para vocês irem se acostumando com o termo hipnose, para vocês irem se acostumando com esse mundo, tá? Tem algumas pessoas aqui que já trabalham com hipnose, algumas pessoas aqui que já atuam com hipnose, alguns alunos de outros cursos que vão refazer e tudo mais. Inclusive está o Marcel, que vai ser um dos meus instrutores lá, apoiando, né? Na verdade, não é um apoio, é um outro professor que vai estar lá para ajudar vocês. O Marcel é muito competente, tá bom? Então, vamos lá. Chega de enrolação e vamos começar a falar sobre o que é hipnose. Para começar a falar sobre o que é hipnose, eu acredito que, de início, eu precise falar o que não é hipnose. Eu acho que o fundamental é eu falar o que não é hipnose. Muita gente acha que hipnose é um poder, que hipnose é um dom, que hipnose é a pessoa dominar a mente do outro, mas na verdade isso tudo são coisas criadas aí pela mídia e foi passando o tempo e isso tudo foi se tornando algo que entrou no inconsciente coletivo, até porque a hipnose usa a fala, né, do dorme, aí muita gente associa isso a um sono, porque lá no princípio, a história da hipnose eu não vou contar hoje, mas no curso eu conto ela bem brevemente, lá no princípio acreditava-se que hipnose era um sono reparador, e esse sono era possível que a pessoa aceitava sugestões, tá? Então, hipnose não tem nada de místico, hipnose não tem nada de um dominando o outro, não tem nada de religião, tá? É comum as pessoas falarem, mas isso, o tal pastor me falou que não é certo, ou o meu líder religioso falou que não é legal. Não tem nada disso, misturando religião e hipnose, não tem. Se alguém estiver misturando religião com hipnose, ele não está fazendo só hipnose. Ele está fazendo uma crença e está usando a hipnose. E tudo bem, eu não acho problema nenhum nisso. Tá? Não vejo problema nenhum em associar hipnose com coisas místicas, com coisas energéticas, pelo contrário, eu sei que dá muito resultado e é muito bom. Então, não tem problema nenhum nisso. Mas acredito que eu tenho que deixar claro para vocês que hipnose é o estudo da mente humana. Tudo que se faz num processo de hipnose é possível ser feito sem o processo de hipnose tradicional, tá? Mais para frente, durante esse nosso bate-papo aqui, eu vou explicar um pouco melhor o que seria essa hipnose tradicional e a não tradicional, tá? Então, quero deixar claro para vocês, todos aqui, eu só vou pôr uma telinha aqui rapidinho, eu já quero deixar essa tela pronta para vocês. Quero deixar claro para vocês aqui que hipnose ela é algo natural e que vocês o tempo todo estão em hipnose. Quando você está em hipnose? Você está em hipnose toda vez que existe um automatismo do seu cérebro. Tá? Hipnose não é o estalar os dedos, fechar os olhos e acontecer alguma coisa mística. Ou hipnose não é perder a minha consciência, não é nada disso. Hipnose é toda vez que existe um automatismo no seu cérebro. Como, por exemplo, quando você está dirigindo um caminho que você faz todos os dias. Você faz aquele caminho todos os dias,
todos os dias praticando aquele caminho, e de repente o seu cérebro leva isso para um automatismo, o que algumas linhas vão chamar de subconsciente, que é uma metáfora, mais para frente um pouquinho eu explico para vocês. Esse automatismo gera uma resposta automática do seu cérebro que você faz aquilo sem nem pensar. Então, isso é hipnose. Um outro momento de hipnose muito comum é quando você, às vezes, procura um objeto, não encontra e vai ver ele está na sua própria mão. Isso também é um exemplo de hipnose, porque por algum automatismo do seu cérebro, você acreditou que esse objeto não estaria na sua mão, por mais que você olhe e veja esse objeto, você não vai ter acesso à informação real. Você vai estar em hipnose, o processo automatizado estará acontecendo. Outro exemplo que eu gosto de dar muito de hipnose é quando, por exemplo, você vai assistir um filme. Provavelmente aqui todo mundo já se emocionou alguma vez na vida com um filme. Isso é totalmente comum, né? Só que é engraçado, porque o filme, a gente sabe que são atores, sabe que tem câmeras, sabe que nada daquilo é de verdade mesmo, né? Apesar de serem pessoas de verdade, mas a gente sabe que tem um roteiro que está sendo filmado, sabe o nome do ator, mas a gente se emociona mesmo assim. Por que será que a gente se emociona? Exatamente por processo de hipnose. Está acontecendo hipnose naquele momento. Você não precisou fechar os olhos, você não precisou desligar, você não precisou fazer nada disso. Você simplesmente se concentrou e acreditou no filme. O fato de você acreditar no filme fez com que ele se tornasse real para você. Aí vem uma pergunta, que é, se um filme que você sabe o nome do ator, sabe que não vai sair da TV, causa mudanças físicas no seu corpo, porque você chora, você dá risada, você arrepia, o coração acelera, dá falta de ar. Tudo isso acontece de verdade, né? Se isso acontece com um filme que você tem certeza que não é real, imagina com os filmes que nós passamos na nossa cabeça. Esses filmes são hipnose. Então, eu até costumo dizer para os meus clientes na clínica que meu trabalho não é hipnotizar as pessoas. Meu trabalho é tirar as pessoas das hipnoses ruins que eles estão. Porque o sofrimento, muitas vezes, é hipnose. A pessoa acredita tanto naquilo que ela só consegue ver aquilo, tá? Não que ele não exista, ele existe, mas o foco naquilo faz com que aquele problema fique muito maior. Então, hipnose é acreditar de uma forma concentrada, é direcionar essa concentração, só que você precisa acreditar. Aí vem uma pergunta que muita gente fala, mas eu posso, por exemplo, não acreditar da hipnose, mas querer participar da hipnose e dar certo? Pode. Porque você pode não acreditar da hipnose, mas acreditar que é possível você se surpreender. Inclusive, esses são os céticos, né? Eu sou extremamente cético, no curso vocês vão perceber muito isso, tanto que eu sou cético, só que é meio até controverso, que eu sou cético e espiritualizado ao mesmo tempo, é muito doido isso, nem eu entendo ao certo por como que isso funciona em mim, tá? E vocês vão perceber que a pessoa mais cética, quando ela tem o resultado, ela acredita muito mais do que aquele que já foi entregue, falando, vai dar tudo certo. Então, às vezes, é até legal você saber analisar essa expectativa da pessoa para colocar em hipnose, tá? Dentro da hipnose, a gente tem várias definições. Tem a hipnose clássica, que a hipnose clássica ela é mais direta, ela é mais assertiva no sentido de, agora imagine isso dessa maneira e você está numa sala, ela é muito comandos diretos. Tá? Tem a hipnose ericksoniana. A hipnose ericksoniana ela já vai numa linha mais indireta, onde se conta metáforas, onde vai se conduzindo a pessoa a que ela entre no determinado transe, tá? Que o transe da hipnose ericksoniana para o transe da hipnose clássica é diferente. Então, a pessoa entra num transe, eu vou explicar para vocês sobre a diferença dos transes também, através de conversa, através de histórias, eu uso isso muito na clínica, tá? E é possível a pessoa entrar em transe de olhos abertos. Pessoa, você assiste o filme, você está em transe de olhos abertos também. Tem hipnose não verbal, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês mais para frente. Inclusive, uma das aulas, eu vou convidar um amigo meu que é o Gogo. O Gogo, o nome dele é Gogo mesmo. O Gogo, ele vai falar um pouco para vocês sobre hipnose não verbal. Isso, nenhum curso meu teve. Esse vai ser o primeiro curso que vai ter isso, graças a esse tempinho que a gente está dando e essas aulas preparatórias online, tá? Vou falar um pouquinho de hipnose não verbal e vou falar também da hipnose sem transe. A hipnose sem transe é a hipnose do dia a dia. É a hipnose que acontece o tempo todo. E é sim possível ter um processo de hipnose sem que tenha o transe. Principalmente aquele transe clássico. Tá? Então, basicamente, são essas as linhas dentro da hipnose. Eu vou ler a minha definição,
que inclusive eu preciso lê-la para saber ela corretamente. Tá? A minha definição de hipnose é: hipnose é a utilização da mente em busca de informações subjetivas que, através de acessos facilitados, permissivos, torne possível alterar a percepção da realidade. Eu acho que ninguém consegue entender muito bem isso que eu falei, né? Mas eu vou explicar de uma maneira melhor. O que seria, então, esse hipnose é o acesso de modo permissivo a informações subjetivas. Eu compartilhei a tela com vocês. Acredito que está todo mundo vendo essa tela aí agora. Está todo mundo vendo? Só faz um joinha se estiverem vendo. Tá todo mundo vendo? Então, beleza. Aí essa é a minha definição, tá, de hipnose. Dentro da hipnose, vocês vão ver que tem um monte de linha. E não, é uma coisa que eu já falo para vocês logo no comecinho, agora que vocês estão começando a estudar, principalmente quem está aqui que está começando a estudar, uma coisa que eu falo para vocês é: não se prendam a um só professor, não se prendam a uma única visão da hipnose. Tem no mercado aí muito professor que às vezes quer doutrinar aluno, sabe? Vem, estuda comigo e eu sei toda a verdade, mas não. Hipnose, quando você começar a estudar hipnose a fundo, você vai ver que não existe uma única verdade, existem várias verdades, várias linhas e que podem ser estudadas paralelamente, tá? A mente é algo que está em constante evolução, a ciência nisso. E eu gosto muito de trabalhar com ciência. Mas se você gostar muito da parte energética, vai procurar alguém que estude hipnose e goste da parte energética também, não tem problema nenhum nisso, tá? Então, essa é a minha definição de hipnose e o que ela significa, que hipnose é toda vez que o seu subconsciente altera a sua percepção de realidade. Isso acontece o tempo todo, está sempre acontecendo esse processo. O dia inteiro você está passando, vários momentos você está passando por processos de hipnose. Então, nosso trabalho como hipnotista, como eu disse, não é hipnotizar os outros, é tirar os outros da hipnose. Mas Thiago, e a hipnose de entretenimento? Aí é uma outra área da hipnose. No curso eu vou explicar um pouquinho também da parte de entretenimento. Geralmente a gente faz alguma brincadeira no curso, é divertido. Quem já participou de curso sabe que a gente acaba dando muita risada e surpreende muita gente, e isso é legal também. Tá? Vou compartilhar outros slidezinhos aqui com vocês. Peraí, aqui, pronto. Aqui eu quero começar falando sobre teorias sociais dentro da hipnose. Dentro da hipnose existem duas teorias que se contrapõem, né? Repito mais uma vez, ninguém é obrigado a seguir uma única teoria. Eu, por exemplo, Thiago, eu tenho uma tendência a acreditar mais na teoria do não estado. Mas, por muitas vezes, eu utilizo de estados de hipnose. Então, não tem problema nenhum em você acreditar nas duas. Eu não vejo problema nenhum que isso aconteça. Então, eu vou explicar aqui rapidinho para vocês o que são essas duas linhas. Basicamente, a hipnose ela vai se dividir, a princípio, nestas duas linhas. Depois, aí dentro delas, temos o que chamamos de braços da hipnose, mas basicamente é isso que acontece na hipnose. A primeira linha, que é a teoria de estado, ela é muito vista na hipnose clássica. Tá? A hipnose clássica trabalha muito com a teoria de estado. A hipnose não verbal também trabalha muito com a teoria de estado. O que é a teoria de estado, acredito? Os defensores dela acreditam que você é levado a um estado, tá, de consciência. E nesse estado você está mais sugestionável, você está mais aberto a sugestões. É útil? É. Para algumas pessoas, algumas pessoas, principalmente na clínica, vão lá procurando o estado da hipnose. Então, cabe a você, como hipnotista, eu hoje, Thiago, eu sei que não é necessário estado, eu sei por comprovação de várias sessões que eu já fiz, tá? E eu sei que não é necessário estado nenhum, mas tem gente que vai procurando estado. Então, por isso que às vezes é importante você proporcionar um estado de hipnose, tá? Aqui do lado, se vocês verem aqui, eu coloquei as ondas cerebrais, tá? Beta é quando a gente está totalmente ativo. Alfa já é quando você diminui um pouquinho, que é naquele momento que você começa a se concentrar um pouco mais. Aí você rebaixa suas atividades neurais e você vai em ondas de entre 7 e 14 ciclos por segundo. Aí tem o teta, que o teta, aí ele já diminuiu ainda mais. Esse teta é muito um pré-sono. Sabe aquele momento que você está quase dormindo, porque as ondas cerebrais ali estão bem baixas. E o delta, que é o sono profundo. O delta aí já se enquadra o sono profundo. Para a teoria de estado, a hipnose acontece em teta.
Ela vai acontecer apenas quando se tem esse rebaixamento de onda cerebral. A hipnose clássica vem muito disso, porque Dave Elman, que é um dos grandes nomes, né, o pai da hipnose clássica, vamos dizer assim, ele mesmo dizia que para se você ter uma sugestão, para você ter uma hipnose acontecendo, é necessário que tenha o transe. Ou seja, ele acreditava que para se ter hipnose acontecendo, era necessário que tivesse ondas tetas acontecendo na mente da pessoa, ou seja, ela estivesse com a frequência neurológica dela ali mais rebaixada. Isso era o que Dave Elman, que é um dos pais da hipnose clássica, acreditava. Só que o próprio Dave Elman falava, só que muitas vezes, mesmo quando não se tem ondas cerebrais teta, os resultados podem ser surpreendentes. Ou seja, ele acreditava nas ondas cerebrais, que eram elas que faziam se ter o resultado, mas ele também abria uma análise para que, opa, talvez não seja tão necessário em todo momento. Então, até ele mesmo, que era o maior defensor disso, ele acabava desacreditando ele mesmo, tá? Então, como eu disse, em alguns momentos, sim, é importante. No curso, vai ter muito aluno que vai estar esperando ver o relaxamento acontecer, eu vou fazer isso. Vai ter muito aluno que vai estar esperando ver uma sintomatologia de um transe, que é, assim, tem um conjunto de coisas que a gente chama de constelação hipnótica que acontecem. Então, vai ter muita gente querendo ver isso. Então, eu vou fazer a demonstração disso. Mas, no curso, eu quero que vocês se abram para várias outras linhas, que vocês se abram para várias outras perspectivas dentro da hipnose. Porque se você começar a hipnotizar alguém e acreditar que você precisa de um estado para que a hipnose aconteça, todo mundo que não conseguir atingir isso, como que você vai atender? Não vai ter jeito. Então, você vai ter que ficar esperando um estado, e se ele não acontecer, aí você fala, ó, obrigado, você não é suscetível. Eu já atendi muito cliente que foi em outras terapeutas, e os terapeutas falaram para eles assim, ah, então, você não é suscetível à hipnose. Ah, então, você não entra em transe. Por quê? Porque eles acreditavam e iam apenas na linha da teoria de estado, certo? Então, tem a outra linha, que é uma linha oposta a essa, que é a da teoria de não estado. O que essa teoria de não estado prega? A teoria de não estado, ela prega que a hipnose é algo muito mais comportamental, tá? Ela acontece no dia a dia. Ela não precisa que você feche os olhos, ela não precisa que você rebaixe ondas cerebrais. Ah, mas Thiago, é possível eu rebaixar ondas cerebrais para quem acredita em teoria de não estado? Sim, mas como uma consequência. Então, basicamente, a diferença entre uma e outra é isso. Na teoria de estado, o que o hipnotista acredita, ou os defensores da teoria de estado acreditam? Eles acreditam que, para que aconteça a hipnose, você tem que ter ondas cerebrais teta. É isso que eles acreditam. Já os da linha de não estado acreditam que hipnose é uma coisa, onda teta é outra coisa, que pode sim ser uma consequência da hipnose, assim como pode ser uma consequência da meditação profunda. Com meditação profunda, você também tem ondas tetas, as ondas são rebaixadas. Ah, mas isso é hipnose? Não, isso é meditação. O Alberto Denisla, ele costuma comparar, tem muita gente que fala, é a mesma coisa, porque os dois você entra em onda teta, né? Ou algumas pessoas falam também que teta healing é hipnose. E eu costumo acreditar muito nessa definição que o Alberto dá, essa metáfora que o Alberto usa, que eu acho bem legal. Ele fala que comparar hipnose, teta healing, na verdade ele não fala do teta healing, eu que estou incluindo, mas hipnose, teta healing e meditação, por exemplo, comparar os três, só porque os três têm ondas cerebrais rebaixadas, é o mesmo que você comparar ir na academia, ir na praia, só porque os dois suam, só porque você está suando nos dois processos. Então não tem lógica você comparar os dois, porque os dois têm o mesmo efeito final. Então, se fosse assim, um monte de coisas seriam a mesma coisa. Então, eu gosto muito dessa teoria do não estado, onde a hipnose é um comportamento. Para a hipnose sem transe, a gente usa muito teoria do não estado, onde o que você precisa é ter um comportamento da outra pessoa. Como, por exemplo, quando você está dirigindo. Eu dei o exemplo para vocês aqui. E é muito legal, né? Porque o pessoal da teoria de estado explica a hipnose com o exemplo de dirigindo. Só que quando você está dirigindo, você acha que suas ondas cerebrais estão rebaixadas? Porque se você rebaixar suas ondas cerebrais, você vai entrar num pré-sono ali, você vai ficar totalmente desconectada com o lado de fora aqui. Será que isso é realmente
defensível para quem acredita que tem que ter um estado, porque você não está, você está totalmente consciente. Pelo contrário, você está ali ativo, suas ondas cerebrais estão totalmente ativas, mas mesmo assim você está num processo de hipnose. Outra coisa também, por exemplo, dentro da teoria de estado, perdão, eles fazem muita regressão, né? Tem uma escola muito famosa que trabalha muito com regressão e ela acredita muito nessa teoria de estado. E aí a pessoa está lá na regressão, relaxou para fazer a regressão, relaxou bastante, as ondas cerebrais realmente foram rebaixadas, ele está lá com seus 4 a 7 ciclos por segundo, tranquilo e tudo mais. Aí, de repente, o terapeuta traz uma emoção muito forte. Essa pessoa começa a se mexer, essa pessoa começa a chorar, começa a soluçar, de chorar, de tanto chorar, o coração dela acelera. Você acha que essa pessoa se permaneceu em onda cerebral teta? Com certeza não. Alguém silenciou aí. Com Mariana, certeza. na que você for, você leva? Não, deixa eu silenciar todo mundo aqui de novo também. Com certeza essa pessoa não entrou ela saiu da onda cerebral teta. Ela, com certeza, a hora que ela trouxe esse monte de emoção, ela foi pro beta, né? Então, se for assim, ela não estaria mais em hipnose, porque para ter hipnose tem que estar em teta. Então, é muito importante essa distinção. Vocês são livres para acreditar no que vocês quiserem. Eu não desacredito de nenhuma, uso as duas, tá? Mas a que eu gosto mais, deixa eu só silenciar aqui. Mas a que eu gosto mais, tem que parar de compartilhar. Realmente eu vou parar de compartilhar. A que eu gosto mais é a teoria do eu abri para todo mundo aqui agora e acabei silenciando para mim, né? Se alguém tiver alguma pergunta para fazer até aqui, fala aí alguma coisa. Fala aí agora ou cale-se para sempre. Preciso que nós vejamos. Alguém tem alguma pergunta? Tá, todo mundo entendeu sobre teoria de estado e não estado? Certinho? O nosso isolamento. Tiago, eu entendi, mas eu tenho um pouco de dúvida do não estado. Acho que já falei com você sobre isso daí. Preciso aprofundar mais, mas é só assistir nas aulas mesmo. Tá, quem é que tá falando? É o Ricardo, eu não estou conseguindo pôr minha câmera aqui. Tá com algum problema. Qual que é a dúvida? Vamos tirar a dúvida. Estamos aqui para isso. Não, eu já te falei sobre isso uma vez. Então, uma pessoa que ela pede toda vez para pôr ela em estado de hipnose, mas ela tem um problema de concentração muito grande. E eu não consigo. Eu já tentei várias vezes, ela quer demais. Eu simplesmente não consigo. Assim, eu já... Pode falar, pode continuar. Não, assim, eu não tenho esse problema. Eu, particularmente, eu não acho nem muito segredo nisso, né? Porque já faz muito tempo que eu estudo sobre hipnose. Mas essa parte foi uma das que eu comecei a conversar com você, que eu queria, de qualquer jeito, fazer o curso por isso. Você me explicou, foi quando me despertou muito sobre esse outro recurso, porque eu não sei se falta de... Eu tenho esse problema também. Eu não consigo fazer auto-hipnose, para você ter ideia. E ela não tem... Uma vez ela chegou a falar, não tem jeito, parece que minha cabeça não para de ficar pensando. Tá. E não vai parar mesmo. A cabeça de ninguém para de pensar. Se a cabeça parar de pensar, deu morte cerebral. Morreu. Tá? A pessoa já era, morreu. Então, não vai parar mesmo. É por isso que eu defendo muito a teoria do não estado. Tá? Porque na teoria de estado, essa pessoa não é hipnotizável. Porque ela não consegue se concentrar, ela não consegue relaxar, ela não consegue rebaixar a faculdade crítica, então ela acaba não sendo hipnotizada. E acontece isso também muito, Ricardo, deixa eu só pôr todo mundo no silencioso de novo. Acontece isso muito também na auto-hipnose, como você falou. Por quê? Porque a pessoa às vezes vai fazer a auto-hipnose e ela acha que vai acontecer alguma mágica, que de repente eu vou me desconectar do mundo aqui de fora. E isso não acontece.
Isso nunca vai acontecer. Se a pessoa ficar esperando isso, não vai ter. Então, como você mesmo falou, Ricardo, por você vir de uma linha que muito acreditava na teoria do Estado, talvez faltou um pouco de pré-talk para essa pessoa. O que é o pré-talk, para quem não sabe? É a explicação prévia que você faz para essa pessoa. Então, talvez a expectativa dessa pessoa não esteja alinhada com o que é hipnose de verdade. Tá? Isso é totalmente normal, principalmente no começo. No começo, para criar segurança, vocês vão estar buscando... Só dar mudo de novo. Muitas vezes, no começo, para que vocês criem confiança, vocês vão estar esperando que aconteça esse estado de hipnose, tá? Porque como você pode acreditar numa coisa que você está vendo a pessoa conversando com você ali, e como você pode acreditar que isso vai dar um resultado? É difícil mesmo, né? Eu confesso que até eu mesmo achei difícil. Meu primeiro curso que eu fiz de hipnose sem transe foi com o James Tripp, foi em Belo Horizonte. O primeiro curso que eu fiz, eu olhava para o palco e falava, caramba, não é possível que isso vai dar certo. Não é possível que isso vai acontecer. Por quê? Porque toda a escola que eu tinha estudado vinha nessa linha do Estado, onde a pessoa tinha que fechar os olhos, abaixar a cabeça, ter um relaxamento e imaginar coisas, né? Aí, quando eu fiz esse curso do James Tripp, eu falei, não é possível que isso vai dar certo, mas eu vou tentar, eu vou fazer desse jeito. E hoje, eu só uso o transe de hipnose formal mesmo com os meus clientes quando eu vejo que ele está esperando isso. Tanto que alguém pergunta para mim, quando alguém me chama, fala assim, você faz hipnose? Eu falo, não, eu faço terapia. Mas e a hipnose? Hipnose é uma das ferramentas que eu atuo, que eu trabalho. Por quê? Porque senão a pessoa vem com a expectativa, como essa pessoa que o Ricardo falou que tem, que é de que vai acontecer uma mudança cerebral, onde ela vai se desconectar do mundo aqui de fora e onde ela não vai poder ter nenhum outro pensamento que isso tudo vai atrapalhar. Esse é o grande problema que eu vejo na teoria do Estado, tá? Esse é um grande problema. E para isso, a hipnose não verbal talvez seria mais útil, porque a hipnose não verbal, ela sim vai atuar de uma forma com que a pessoa acaba meio que desligando do mundo aqui de fora. Essa sim, talvez a pessoa vai falar, não sei mais nada do que está acontecendo. Ela vai muito profundo. Isso talvez aconteça no estado Sdale, que é um estado de hipnose que a gente chama de coma hipnótico, tá? Que a pessoa vai tão profundo que ela deixa de ter percepção do que está acontecendo do lado de fora. É muito bacana, mas para mim não é terapia. Para mim, estado Sdale não é terapia. Para mim, estado Sdale pode ser usado, por exemplo, no controle de dor. Aí pode ser usado, porque ela se desconecta do mundo aqui de fora e ela acaba não tendo essa percepção de dor. Aí é muito útil. Mas para a terapia, eu acredito muito que a pessoa ela tem que aprender com o processo. E para isso, a teoria do não estado é muito mais útil. Então, Ricardo, só finalizando, tá? Talvez faltou foi uma conversa. Já vou ver aí, tá, Valdirene? Já vi que você levantou a mãozinha aí. Então, para mim, a teoria do Estado, ela tem uma barreira. A hora que ela chega nessa barreira, se você ficar esperando Estado, você tem que falar para a pessoa, sinto muito, mas eu não posso te hipnotizar, certo? Aí no curso a gente vai conversar melhor. Talvez seja, você falou, só finalizando, talvez seja exatamente isso. O pre-talk que eu fiz foi voltado para a hipnose do Estado, certeza. Eu já faço, de vários cursos que eu fiz, achei legal você falar isso aí, porque eu uso um monte de técnicas. Eu não saio, não atendo, eu tenho trabalho, tá? Eu quero fazer isso da minha vida, mas bem para frente. Então, assim, de vários cursos eu vou pegando uma coisa ou outra. E o único que veio agora, depois de, sei lá, 8, 9 cursos que eu fiz, parecido com o que você está fazendo agora, de uma pessoa que chama Fernando Ventura, que ele passou bem, ele vai bem para a linha que você trabalha. Nunca tinha visto antes. Aí dá esse problema de todo curso que você faz, o cara fala, se a pessoa não se não entrar em transe, então se ela não concentrar, ela não entra em transe. Exatamente o que você explicou. E aí você frustra muito a pessoa que quer ser ajudada, entendeu? É isso aí. O Takashi pôs aqui, que usou o áudio de hipnose e estava dentro da academia, na esteira. Meu celular caiu no chão, penso porque eu estava no estado de não estado. Deve explicar o não estado, então. Exatamente.
Você ali, talvez, mesmo fazendo exercício, totalmente ativo, você se concentrou no áudio e perdeu a sua concentração do celular. O celular caiu. Então, por quê? Porque você focou muito em uma coisa e tirou o foco de outra. Tem uma explicação sobre a mente que fala que é como se tivesse uma lanterninha onde você vai apontando para onde você quer. Eu gosto dela, tem algumas ressalvas, mas eu até gosto dela. Talvez nesse momento, Takashi, você apontou a lanterninha para um outro lugar, para uma outra função automatizada sua, você acabou deixando o celular cair. Vamos lá agora, a Valdirene, né? Tirar o silencioso dela aqui e abaixar a mãozinha dela. Valdirene, pode falar. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Ó, eu, assim, na verdade, eu nunca tinha pesquisado sobre hipnose. A minha ideia do curso, até conversar um pouco com você sobre, é porque eu estou lendo um livro PNL e achei muito interessante, e a minha ideia é me tornar palestrante. Então, eu gostaria de saber, assim, como eu estou entrando agora, começando a conhecer sobre hipnose, eu gostaria de saber o seguinte: qual que é o intuito e qual é a vantagem de fazer a hipnoterapia? E como que eu posso ajudar pessoas? Qual que é o objetivo? Ainda não está claro isso para mim ainda. Tá. Eu vou linkar essa sua pergunta com a pergunta do Ricardo ali, tá? Que ele falou que fez vários cursos que ensinam técnicas. O meu curso, nesse eu ensino um pouquinho de técnica, porque é para você aprender algumas coisinhas, mas eu tenho um outro curso, a hipnose integrativa, que o curso inteiro é para ensinar que não existem técnicas. Que existe um processo que você tem que conhecer sobre a mente humana. E isso você pode usar em qualquer contexto, tá? Eu tenho... deixa eu ver se ele está aqui. Não, ele não tá. Mas é o Rodrigo. O Rodrigo, ele fez o meu curso e ele é palestrante. E ele incluiu um monte de coisa que acontecia durante o meu curso nas palestras dele. Mas por quê? Porque o meu curso vem na linha da teoria de não estado. Tá? Apesar de eu ensinar a hipnose clássica, por quê? Porque ela é o princípio da hipnose ali, eu acredito que é importante, que tem horas que vai ser importante, mas... Deixa eu só silenciar o Caio. Mas eu acho que a teoria de não estado, ela não ajuda só na terapia, ela ajuda na vida, ela ajuda para tudo. Inclusive, ajuda para melhorar relacionamentos, ajuda para se comunicar melhor com as pessoas, né? A Fernanda é minha amiga pessoal aqui, eu já usei muita hipnose com ela conversando, tá? Eu lembro de uma vez, vou até compartilhar sem dar detalhes, mas ela estava num barzinho comigo, a gente estava em casais lá no barzinho, e ela mencionou sobre um problema uma pessoa da família e tudo mais. E eu comecei a conversar com ela, e ela na hora até ficou meio brava, ela, a irmã dela, ficaram meio brava comigo lá. Só que depois de uns 3 dias, ela falou: Thiago, tinha razão. De repente eu comecei a ver de uma forma diferente. Ou seja, a gente estava conversando num barzinho, eu estava fazendo hipnose. Tá? A minha esposa até ficou brava comigo na hora, falou: para de fazer hipnose, porque ela já sabe o que eu estou fazendo. E o que é mais legal é que a Fernanda também já sabia o que eu estava fazendo, e isso não atrapalha. É muito parecido com os gatilhos mentais, né? A gente sabe o que são gatilhos mentais, você como palestrante, Valdirene, você sabe que existe um monte de gatilhos mentais. Eu sei de um monte de gatilho mental, mas eu compro um monte de produto devido a gatilhos mentais, mesmo sabendo que são gatilhos mentais. Tá? Por quê? Porque em algum momento aquilo ali vem de encontro a alguma coisa que eu acredito. Talvez na Fernanda aconteceu isso no barzinho. Então, sim, é muito útil. Mas o que eu posso te falar? Faça o curso. Você vai perceber que no curso, como você está estudando PNL, tá? Tem muita coisa para você modelar. Não sei se você já conhece esse termo. Modelar é o copiar da PNL. Na verdade, ele não está copiando nada, tá? Ele está estudando outra pessoa, vendo o que ela está fazendo e está aplicando a sua realidade. E no curso vai ter muita coisa para você modelar. Pode ter certeza disso, assim, de você modelar eu vou, inclusive, dar dicas que eu faço, isso geralmente surge, não dá para eu saber ao certo como vai ser o curso, tá? Porque cada curso é de um jeito. Quem já fez mais de um curso meu sabe que nenhum curso é igual. Inclusive, eu em cursos, por mim, eu não usaria nem slide, tá? Mas tem pessoas que precisam do slide, que gostam de aprender com slide, ou por mim eu não usaria nem slide. Só que é muito doido isso, porque as pessoas falam do slide, né? Mas o meu último curso que teve agora esse ano, em janeiro, finalzinho de janeiro, teve uma hora que eu estava no final do segundo dia, eu olhei, eu estava no terceiro slide que eu tinha preparado. Ninguém reclamou do slide.
Tá? Aí eu olhei e falei, gente, vocês viram que está no terceiro slide? Que é uma coisa que todo mundo fala, e o slide... E ninguém nem percebeu. Por quê? Porque entra num flow. O ideal é isso acontecer. E para palestra isso é muito útil. E para a vida isso é muito útil, sabe? Você trazer uma forma de se comunicar e usar a hipnose comportamental a seu favor. Só que você vai dominar a mente das outras pessoas? Não. Isso é impossível de acontecer. Mas você pode potencializar resultados. Porque é isso que a hipnose faz. Tá? Hipnose não é terapia. Já quero deixar isso bem claro. Hipnose não é terapia. Terapia são os outros processos. A hipnose, ela potencializa resultado. É isso que a hipnose faz. Então, se você só sabe de hipnose, você não pode ser terapeuta. Você só sabe pegar a pessoa, estalar o dedo e falar, fecha os olhos, aí eu vou te relaxar. Que terapia que está acontecendo? Você tem que agregar nisso. Uma pessoa com depressão, por exemplo, ou com crise de ansiedade, que tem algum desse tipo assim, a hipnose pode ajudar, da forma que você falou aí, conversando com a pessoa, você consegue mudar um pouco o conceito ou, sei lá, Tá. algo do tipo? A minha primeira sessão na terapia, tá? A minha primeira sessão, ela leva 2h30 programada, tá? Mas já chegou a durar 5 horas. Tá? Ela é programada 2h30, mas já chegou a durar 5 horas. Ela é uma sessão que de hipnose mesmo, da pessoa fechar os olhos, tem no máximo 20 minutos quando tem. Ou seja, tem no mínimo 2 horas a 3 horas só de conversa, tá? E eu atendo principalmente casos de depressão, síndrome do pânico, transtornos de ansiedade, como fobias e tudo mais. É o que eu principalmente atendo. E o que eu uso muito nisso? Terapia comportamental, tá? Eu uso hipnose sem transe. Eu, durante todo momento, eu estou dando sugestões para a pessoa. Ela está conversando comigo e eu estou ali dando sugestão para ela. Estou dando sugestão. Eu costumo dizer que eu estou criando... Não sei quem assistiu a live minha de processo de hipnose, que foi com o Marcel. Tá? Eu falei sobre isso. Que eu estou criando possibilidades na cabeça dela. E criar essas possibilidades, talvez alguma dê certo. Então, é sim possível. E é a primeira sessão onde eu tenho os meus melhores resultados. Tá? Inclusive, eu tenho muita gente que não faz um processo de terapia comigo, que é um pacote de sessões, porque eu trabalho assim, porque na primeira ele já teve resultado. Inclusive pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas com fobia, pessoas com depressão. Tem pessoa que faz a primeira sessão e fala, opa, eu tô bem, Thiago, tô legal. Eu resolvi a depressão? Não, porque o Thiago não trabalha com depressão. Quem trabalha com depressão é psiquiatra. Thiago, eu dou opções para essa pessoa enfrentar a depressão. Quem vai trabalhar com depressão é o psiquiatra ou psicólogo, tá? Mas o psicólogo também ele não tem a capacidade, porque isso cabe ao psiquiatra, de dizer se a pessoa tem depressão ou não. Quem faz a análise mesmo é o psiquiatra. O psicólogo ele não pode fazer essa análise, tá? Mas o psicólogo sim tem uma abordagem que ele trabalha a depressão. Eu, Thiago, na minha terapia eu não trabalho a depressão. Aí vem muito da PNL isso. O meu foco é no objetivo, não resolver o que está acontecendo de errado. Aí eu deixo para psicoterapeuta, que vai ter muito mais domínio, apesar de eu estudar muita coisa de psicologia também. Certo? Mais alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode falar. Espera aí que está no mudo de novo. Valdirene. Pronto. Aí, pronto. Valdirene, ia falar mais alguma coisa? Respondeu? Não, somente isso. Sim, tranquilo? Com certeza. Tá? Depois também, quem tiver mais pergunta, quiser continuar batendo papo aí, a gente bate, tá bom? Mais alguém? A Viviane. Vou tirar o silencioso seu e baixar sua mãozinha, Viviane. Viviane, pode falar. Oi, Thiago, boa noite a todos. Boa noite. Eu já fui paciente de uma terapeuta, né? Fiz hipnose de regressão de vidas passadas. Aí no começo você falou que essa associação com religiões e tal é interessante, mas não é a sua linha, assim. Chegou num ponto, eu fiz um tempo de terapia, acho que uns 3, 4 meses, eu bloqueei. Você acredita em regressão em vidas passadas ou você acha que a minha mente criou aquela situação toda que eu vivenciei no consultório dela e eu bloqueei em algum momento que nós não conseguimos desbloquear mais? Tá, vamos lá. Essa pergunta é muito complicada para mim. Vamos lá. Eu, Thiago, como crença, para cliente eu não tenho crença, tá?
Para o meu cliente não importa a minha crença, se eu acredito ou não acredito em Deus, se eu sou espírita ou não, tá? Para cliente, essa é a postura do Thiago, porque eu acho que eu, como terapeuta, a minha visão de mundo não importa. Se a pessoa vem com uma crença de vidas passadas, a gente vai trabalhar isso. Eu, como aqui são alunos, eu posso falar abertamente, tá? Eu acredito em vidas passadas, eu acredito, tá? Mas o fato de eu acreditar em vidas passadas não quer dizer que eu trabalhe com vidas passadas. Por quê? Existe na nossa mente o que a gente chama de memória falsa. Tá? Eu nunca vou saber se aquela memória sua, Viviane, é de verdade ou não. Nunca. Nunca vou saber se é de verdade ou não. Aí entra numa questão chamada crença. Tá? Pode ser verdade? Pode. Como também tem uma grande chance de não ser verdade. Porque as nossas memórias, grande parte delas, são representações atuais sobre o nosso passado. Tá? Tem terapeutas que são terapeutas regressivos, eles trabalham única e exclusivamente com regressão. Tá? Inclusive, eles trabalham muito com regressão de vidas passadas. Dá resultado? Claro que dá. Como se eu também fizer uma progressão ao invés de uma regressão, dá resultado do mesmo jeito. Porque o que está mudando é o processo neural dessa pessoa. Então, o que está mudando nessa pessoa é o processo neural dela. E não se existiu ou não existiu a vida passada. O que ela está fazendo é o que a gente chama de reenquadramento. Tá? Ou uma ressignificação daquilo. Basicamente é isso. Eu sou um pouco crítico, não a terapia de vidas passadas, mas alguns terapeutas de vidas passadas, porque o que eles fazem é fazer a pessoa ir lá e sofrer. Eles fazem a pessoa voltar naquilo e fica cutucando aquilo, e se resolve aí. Aí manda a pessoa embora para casa dela e a pessoa se vira com os monstros dela. Eu não gosto disso. Eu acho que se surgiu, trabalhe. Tá? Eu, com a crença que eu tenho de vidas passadas, eu até hoje eu só fiz uma regressão de vida passada na clínica. Não, duas, porque eu fiz uma no mês passado. Até hoje eu só fiz 2 regressões de vida passada. Tá? Uma porque aconteceu automático, e a outra porque a cliente me pediu desde a primeira sessão. E na última sessão ela estava muito bem, aí ela falou, Thiago, vamos fazer regressão de vidas passadas? Eu falei, vamos. Aí eu fiz uma terapia de vidas passadas, porque eu sei fazer, tá? Eu estudei terapia de vida passada. Aí eu fiz com ela, mas essa foi a única que eu fiz terapia de vidas passadas, trabalhando na crença dela, fazendo todo o protocolo de uma regressão de vidas passadas. Mas, como eu trabalho muito com PNL, tá? Eu acredito que mais importante do que descobrir o que aconteceu no passado é você mudar o que está acontecendo hoje. Tem muita gente que procura regressão de vidas passadas ou regressão da hipnose clássica mesmo para colocar a culpa no mundo externo. Como assim? Ah, Thiago, eu não me dou bem com meu marido. Aí eu vou fazer uma regressão porque eu quero descobrir o que meu marido me fez na vida passada. Aí você descobre e depois você fala, tá vendo? É isso que ele me fez. Resolveu o problema? Não resolve. Essa que é a questão. Tá? Então, como eu trabalho muito com PNL, eu acredito que o que importa é o resultado. E é muito doido isso, né? Porque as pessoas, às vezes, elas falam assim, eu quero entender o que está acontecendo na minha vida, na minha cabeça e tudo mais. Só que alguém vai no médico cardiologista porque está com problema no coração e fala assim, eu quero entender o que está acontecendo no meu coração? Ou ele vai no médico cardiologista e fala assim, eu quero resolver o que está acontecendo. É diferente, não é? Se vai ser necessário entender, por exemplo, o médico cardiologista fala assim, você está com uma veia e essa veia está entupida aqui. Takashi é médico, acho que ele pode ser responder melhor sobre isso. Mas eu vou dar um exemplo aqui meio aleatório. É isso que está acontecendo, então a partir de agora você vai ter que se alimentar melhor e tudo mais, e a gente vai fazer uma cirurgia. Essa cirurgia é assim, 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 assim. Tá bom, é legal você saber o que é o processo todo, conhecer muito disso, saber os hábitos que te levaram até ali. Mas você tem que estar entendendo que você está indo ali para resolver. Então, quando você procura um médico, você vai para resolver, não é para entender. Se entender por uma consequência, tá ótimo. E por que com a saúde mental não pode ser assim também? Porque ao invés de eu procurar um terapeuta, ou procurar uma palestra motivacional, como a Valdirene mencionou aí, eu, ao invés de ir lá querer descobrir o que está acontecendo de errado na minha vida, eu queria descobrir quais são as soluções para esses problemas. Porque entender não é certeza de resolver. Resolver é certeza de resolver. Tá? Então é muito foco no positivo, aí entra um pouco de PNL também. Certo, Viviane? Respondeu? Sim, obrigada.
Ok, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Tranquilo? Tá todo mundo, eu vou só dar mudo em todo mundo aqui de novo, para não atrapalharem. Vamos tocar o barco? Eu trouxe para vocês um modelo de mente que eu quero explicar para vocês aqui. Pronto. Deixa eu... Ó, eu ia compartilhar ali, mas eu acho que eu vou tentar fazer diferente. Deixa eu só... Eita, eu desligo minha câmera aqui. Vou desligar um pouquinho minha câmera só para eu mexer no celular para vocês não ficarem tontos, tá? Vai fazer um pouquinho de barulho. Vamos ver se eu consigo aqui. Vou ligar a câmera agora. Só posicionar ali. Eu tô vendo a Fernanda no quadrinho aqui. Fernanda, tá me ouvindo? Só para eu fazer. Então, beleza. Vamos lá. Eu vou explicar para vocês a teoria da mente, que é a primeira teoria que se aprende dentro da hipnose, tá? Deixa eu pôr o quadro contra vocês aqui, para não atrapalhar muito. Eu acho que dá para ver aí agora. Vocês vão agora, a partir desse momento, conhecer uma coisa muito importante, que é a minha letra feia e meu desenho horrível. A partir de agora, vocês vão conhecer essa parte do Thiago que talvez vocês ainda não conheciam, tá? E se acostumem, porque nada do que eu escrevo as pessoas entendem. Mas com a explicação, acho que fica mais fácil aqui para vocês entenderem, tá? Dentro da hipnose clássica, que é o primeiro conceito de mente, que o Ricardo provavelmente, quando faz o pré-talk com o cliente dele, deve explicar esse conceito de mente, é dividida a mente entre consciente, subconsciente e inconsciente. Na psicanálise, né, de Freud, fala-se entre consciente e inconsciente. Né? O inconsciente é mais profundo e o consciente é o que vê aqui fora. Já na hipnose clássica tem essa diferenciação, que é o modelo da mente de Gerald Cain. Gerald Cain é um dos maiores nomes da hipnose, faleceu há 2 anos atrás aproximadamente. Aí. Então, ele desenvolveu essa teoria baseada em David Elman na hipnose clássica. Tá? Basicamente, ela diz o seguinte, nossa mente, eu vou desenhar... Fernanda, deu para ver o desenho ou não? Tá. Quem é que está ali também? Só para ver se... Antônio, conseguiu ver o desenho? Tá dando para ver? Certo. Imagine que isso aqui é a sua mente. Tá? Você tem aqui a sua mente, o todo da sua mente. Ela é dividida entre 3 partes. Uma parte que representa 5%, que é a parte consciente da nossa mente. Aqui na parte consciente, o que está aqui? Memória de curto prazo, força de vontade, ação. Eu vou pegar a caneta e fazer assim. Isso tudo está no consciente. Lá no inconsciente, que é aqui no fundinho, que é bem pouquinho mesmo, tá? Dá 1% aqui, são as atividades automatizadas na nossa mente, como, por exemplo, atividade imunológica, são coisas que você não tem controle direto. Atividade imunológica, respiração, batimento cardíaco. Você não consegue falar assim, coração para de bater, e ele para. Porque isso é inconsciente, você não controla, tá? E grande parte aqui, quase que 95%, é o que chamamos de subconsciente. Dentro desse subconsciente é onde estão nossos arquivos, onde estão registradas todas as nossas memórias, emoções e sentimentos, tá? Isso é o subconsciente. Na hipnose clássica, o que eles fazem? Eles separam consciente de subconsciente, chama-se faculdade crítica. O que é faculdade crítica? É uma capacidade natural do ser humano que ele tem de criticar as coisas. Basicamente é isso. Quando o hipnotista faz os exercícios de relaxamentos, convíncias e tudo mais, qual é a função de tudo isso? Vocês vão aprender isso no curso. Qual é a função de tudo isso? É fazer com que essa atividade aqui seja um pouco, não deixar de acontecer, mas ela esteja mais suscetível. Ela não critique tanto o que está acontecendo. Por quê? Porque ela vê algo acontecendo, e esse algo que está acontecendo, ela fala, opa, está acontecendo alguma coisa, então eu acredito nisso. Ou seja, ela para de criticar. Isso acontece quando está assistindo filme. Se você criticar o filme, você não acessa emoções. Aí o filme não tem graça, você não participa desse processo de hipnose. Agora, se você não critica o filme, você acessa essas emoções. É isso que a hipnose clássica faz.
A hipnose clássica acredita que você precisa rebaixar a faculdade crítica dessa pessoa para que acesse essas emoções. E aqui estão as programações que você tem. Por isso que na hipnose clássica, principalmente no modelo de uma escola famosa aí, usa-se muito regressão. Tá? Usa-se muito regressão, por quê? Porque eles acreditam fielmente que você precisa ir lá, encontrar isso aqui, jogar isso aqui para cima e trabalhar. É isso que eles acreditam. Tá? É importante, em algum momento, você trazer uma emoção para trabalhar ela? Eu também acho que é. Mas não que isso seja a única coisa que precisa ser feita. Tá? É claro que eu preciso acreditar para que eu tenha um processo. Isso em qualquer hipnose. Você precisa acreditar no que a pessoa está te falando. Mas muitas vezes não é necessário rebaixar dessa forma clássica que se diz aí na internet, certo? Então, isso é o modelo da mente. No curso eu vou explicar com mais calma para vocês, mas mais para vocês entenderem. A hipnose, na hipnose clássica, que é o começo para vocês não complicarem muito, ela trabalha aqui, exatamente nessa parte. Por isso que ela dá muito resultado, porque ela está direto na onde que é a fonte das emoções, a fonte das suas memórias. Inclusive, deixa eu afastar um pouco mais aqui. Inclusive, deixa eu chegar um pouquinho mais. De uma explicação, eu gosto muito de explicação da hipnose, do conceito da hipnose ericksoniana, que fala que transe na hipnose ericksoniana é você entrar em downtime. O que é downtime? Você focar para dentro de você. Por exemplo, quando eu estou conversando aqui com vocês, eu estou em uptime. Eu estou preocupado com o exterior o tempo todo. Na hipnose ericksoniana, o downtime é você se concentrar dentro de você. E isso pode acontecer quando você está ouvindo uma história. Alguém está te contando uma história, você está ali prestando atenção, de repente, pode estar acontecendo com vocês aí também, algumas pessoas, quando eu venho e falo alguma coisa, você, começa a pensar lá dentro de você sobre algum processo, sobre alguma coisa. Isso é transe na hipnose ericksoniana. É completamente diferente. Alguém não recebeu o link que eu me mandaram. É completamente diferente do transe tradicional, onde você precisa rebaixar. E tem uma explicação que eu gosto muito, que é a explicação da neurociência, onde fala que a hipnose é a inibição do córtex pré-frontal para acesso à amígdala cerebral. A amígdala cerebral fica na região do hipocampo. Traduzindo, córtex pré-frontal seria, na explicação que eu dei para vocês aqui na lousa, a faculdade crítica. É isso que o córtex pré-frontal faz. Ele analisa, ele é mais analítico. Tá? É isso que a hipnose, que o córtex pré-frontal faz. Acesso à amígdala cerebral e ao hipocampo é exatamente essa região onde você armazena as informações da sua vida, onde você armazena as suas emoções e tudo mais. Então, a hipnose é você trabalhar emoções, basicamente é isso. Isso eu acho que, tanto com estado ou não estado, é isso que a hipnose faz. E você pode trabalhar a emoção, seja na terapia, seja com um amigo, seja automaticamente em você, seja com a auto-hipnose, mas aí entendendo o conceito verdadeiro de auto-hipnose, que não é preciso que você relaxe, que auto-hipnose não é meditação, tá? Mindfulness está muito mais parecido para auto-hipnose do que meditação, mas também não é a mesma coisa, são outras coisas completamente diferentes. Vocês estão vendo a tela? Vocês estão... Não, né? Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um minutinho. Eu quero mostrar o desenho do modelo de mente de Gerald Kahn. Só fazer aqui. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Esse é o modelo de mente de Gerald Kahn. Tá todo mundo vendo aí? Faz um joinha aí, Viviane ou Fernanda, que eu tô vendo isso. Aí é o modelo de mente de Gerald Kahn, tá vendo? É exatamente o que eu expliquei para vocês, ó. Vocês vão ver que ali em cima, do lado de fora ali, está escrito consciente, que é a parte externa, né? Nela está incluso ali raciocínio, atenção, força de vontade, memória de curto prazo, como eu expliquei. Aí tem essa partezinha azul. Essa partezinha azul é o que eu chamei de faculdade crítica, tá? Opa, quase falei o nome da escola. na linha de Gerald Kahn aí, eles falam fator crítico, mas Dave Elman, que é o pai da hipnose
hipnose clássica, ele falava em faculdade crítica nos seus livros. Por que faculdade? Porque é algo natural do ser humano, ele nasce com isso, então é uma faculdade que ele tem. E aí tem o subconsciente, que é a memória permanente, os hábitos, e é muito legal isso, ó. Eu gosto de uma coisa nisso daí, que o hábito, ele é subconsciente, já a força de vontade é consciente. Então você precisa ter uma força de vontade, praticar essa força de vontade, até que em um momento você mude um hábito. Porque o nosso cérebro ele aprende de duas maneiras, por repetição ou por emoção. Ele só aprende dessas duas formas. Então, a força de vontade, ela é consciente. Alguma pessoa fala assim, eu não consigo ter força de vontade. Está faltando alguma coisa consciente nela fazer. Porque ela pode simplesmente pegar e falar assim, vou levantar e vou até na mesa. Ela está tendo força de vontade para fazer isso. Mas existem outros fatores. Aí provavelmente é por quê? Porque existe um hábito, existe a preguiça que está escrito, a autopreservação, alguma emoção muito forte. Tem um outro processo que precisa ser entendido. Tá? Então, a força de vontade, ela é consciente, mas os processos internos dessa força de vontade é subconsciente. Tá? E hipnose sem transe, apenas para finalizar aqui, é a hipnose do dia a dia. É a hipnose que acontece com um vendedor, é a hipnose... Deixa eu só tirar essa tela aqui. É a hipnose que acontece numa conversa, é a hipnose que acontece num barzinho, quando você está conversando. Cadê? Não estou conseguindo tirar. Cadê? Aqui. Puxa. Sumiu tudo aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Espera aí, gente. Eu ainda estou aprendendo a mexer nesse trem aqui. Aqui. Não. Esse é um coração sangrando. Mas, gente, sumiu a tela aqui. Espera aí que eu vou fazer outro dia. Era aqui, cabeção. Pronto, voltou ao normal. Certo? Até me perdi no... Estava falando da hipnose sem transe. A hipnose sem transe é a hipnose que acontece no nosso dia a dia. Ela está o tempo todo acontecendo. Sem que as outras pessoas talvez nem percebam que ela esteja acontecendo. E é, sim, muito possível ter excelentes resultados com a hipnose sem transe. Eu, Thiago, praticamente só trabalho com hipnose sem transe. É difícil. Eu faço muito mais o transe em si por causa do cliente, tá? Mas aí no curso eu vou explicar um pouquinho melhor. Se surgir também a oportunidade no curso, eu faço uma demonstração de hipnose não verbal. Não é a minha área. Eu já fiz um curso com o Giancarlo Russo. Ele é uma das maiores autoridades do mundo de hipnose não verbal, tá? Ele é um fisioterapeuta italiano, mas não é a minha área. Então, quando não é algo que eu pratico, então eu vou trazer uma outra pessoa para falar melhor para vocês sobre isso. Tá? Tenho conhecimento sobre o que é, mas eu acredito que seja mais rico eu trazer uma outra pessoa para falar com vocês sobre isso. Certo? Vou tirar o mudo aqui, só um minuto. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente já está encerrando, tá? Alguém tem alguma pergunta? Eu não estou conseguindo. Eu ferrei com tudo aqui. Aqui. Pronto, todo mundo está com som de novo. Deixa eu pôr meu fone de ouvido. Alguém tem alguma pergunta? Tá tudo bem. Tudo bem? Podemos encerrar? Deixa eu ver quem está aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Podemos encerrar? Ninguém tem nenhuma pergunta? Todas as dúvidas foram sanadas. Já podemos sair hipnotizando todo mundo? Fácil. Tranquilo. O que eu queria dizer para vocês é que não assustem, tá? É muita informação e tudo mais, mas... Tem alguém com um microfone? A presença de todos vocês. Agora, em seu lado. Tá trocadinho, tá? Pronto. Obrigada, tchau. Deixa eu ver quem mais está aqui que está fazendo muito barulho, só para tirar. Espera aí só um minutinho. Alguém falou... Marcelo chegou no fim. Seja bem-vindo no fim, Marcelo. É isso aí, pessoal. Quero agradecer vocês.
Não assustem, tá? Que parece, é muita coisa, é muita informação. Na verdade, eu não trouxe nada, assim, de informação, tem muito mais informação no curso. Tem alguém com barulho muito alto. Vou ter que dar mudo em todo mundo de novo. Mudo em todo mundo. Pronto. Quero agradecer a todo mundo. Obrigado por essa 1 hora e pouquinho que a gente está aqui. Foi bem legal. Quero dizer que não assustem, que no final do curso vocês não estão falando, nossa, era só isso. Tá? Porque hipnotizar é extremamente fácil. Eu poderia ensinar uma pessoa a hipnotizar em 2 horas, eu consigo ensinar uma pessoa a hipnotizar. Eu já vi gente que nunca fez curso, só de ir copiando o outro enquanto estava fazendo ali, já estava fazendo o processo de hipnose e estava acontecendo e estava tendo resultado. Tá? Então, eu quero que vocês não assustem, que vocês vão entender que hipnotizar é muito fácil. Só que eu faço questão de, no curso, trazer muito mais conhecimento além do tradicional. Tá? De ensinar uma técnica, ou de falar, você vai fazer desse jeito, é desse jeitinho que tem que ser, ou não. Eu quero mostrar para vocês que existem outros processos, que existe um monte de coisa, porque cada pessoa tem a sua personalidade. Então, não assuste. Todo mundo que está aqui tem uma chance aí de 99% de hipnotizar alguém lá no curso, tá? Até porque vocês já fazem isso, e fazem muito bem o tempo todo, só não sabem. Isso acontece muito, tá? Durante o curso, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu já fazia isso. Ai, isso é hipnose. Nossa, eu fiz aquilo. Nossa, aquela pessoa uma vez fez isso e foi hipnose. Então, vocês vão começar a ver que tem muito mais hipnose no contexto diário de vocês do que vocês imaginam. Então, fiquem tranquilos, não assustem. Tá, já eu faço indicação. Eu mando lá para vocês alguma indicação de livro, tá? Científico mesmo, dentro da hipnose, a maioria é em inglês. Tá? Eu não sei ler inglês, então eu acabo vendo vídeos do Alberto. O Alberto é um dos maiores mestres que eu tenho, porque ele acaba meio que traduzindo esses livros para a gente. Tá? Inclusive, eu vou ver se eu consigo trazer o Alberto para as aulas aqui também. Vou ver se eu consigo trazer ele. E também avisar vocês que a semana que vem, ou talvez essa semana ainda, a gente vai ter uma aula muito legal com o Sr. Werner Hilly. O Sr. Werner Hilly, ele é um dos caras da PNL aí no Brasil na parte clínica, tá? Quem me acompanha, quem já viu meus vídeos, eu fiz alguns vídeos com o Cláudio Lara. Cláudio Lara é um dos maiores nomes do mundo de PNL, tá? É uma das grandes referências. Ele é hoje tem 13 pessoas ativas que são autorizados pelo criador da PNL, e ele é um deles. Eu já fiz aula com ele, talvez vou trazer ele aqui para conversar com a gente também, vamos ver como está a agenda dele. Mas o Werner, eu já conversei com ele, a Marcela até pôs, o Werner é show também. Eu já conversei com ele e a gente está alinhado. Eu só não sei se eu vou fazer ele com a aula de vocês aqui fechada ou se vai ser em live, tá? Porque ele vai trazer um conceito que eu gosto muito, que é o conceito do ovo no prato, que eu acho assim que muda vida. Ele vai trazer esse conceito e eu acho que vai ser bem útil para vocês, tá? Então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu gosto muito de agradecer porque realmente eu aprendo muito, realmente eu gosto disso que eu estou fazendo aqui com vocês, tá? E me colocar à disposição, quem quiser falar comigo, tirar dúvida, precisar de livros, igual escreveram aí no chat, eu estou aqui para ajudar. Lá no grupo, principalmente, gente. Quer perguntar alguma coisa? Pergunta no grupo, não precisa de mandar no particular. A não sei que se você tenha vergonha ou seja algum assunto particular, me manda no particular meu também, tá? Mas se é algo que pode agregar a todo mundo, vai lá e pergunta. Não existe pergunta tola, tá? O que pode acontecer é que eu não saiba responder as perguntas. Aí, se eu não souber, eu vou buscar a resposta e pronto. A gente está aqui para aprender junto. Tá bom, gente? Então, eu prometo que vou tentar fazer o máximo possível para trazer conteúdo bom de verdade. E não é para ganhar nada em troca, não. É só como uma retribuição, porque eu de uma turma de 30 alunos, ninguém desistiu. Eu achei isso muito doido. Falei, caramba, ninguém desistiu do curso. Isso é muito bom. Isso, assim, fala, eu estou no caminho certo. Então, vocês vão ver que eu tenho um monte de filosofia, eu tenho um monte de coisa aí na minha cabeça, que eu não abro muito, tá? Eu guardo para mim. Mas valeu mesmo, pessoal. Se alguém tiver mais alguma pergunta, faça agora ou eu vou encerrar. Alguém pôs ali. Olha lá, alguém pôs que está curiosa sobre o ovo no prato. O ovo no prato vai ser legal, vocês vão gostar bastante. O que mais? Curioso ovo no prato.
É isso, pessoal. Então, eu vou encerrar aqui, tá? Quem tiver alguma coisa para falar no particular depois, é só me chamar, preparando para encerrar.